Hoje sou responsável pela estrutura de inteligência analítica da Unilever, que a gente dá o nome de Data Hub, e também sou responsável pela garagem, que é quem está patrocinando a feira pela Unilever. Eu vou passar a próxima 1 hora com vocês para explicar um pouco mais sobre como de fato a gente consegue implementar uma cultura analítica numa empresa usando os dados para mudar a nossa realidade de mercado. Então eu espero que vocês saiam daqui aprendendo alguma coisa nova e que, se vocês acharem legal, no meio do caminho vai chamando mais gente para se juntar aqui no meio, porque eu acredito que o conteúdo vale a pena. Antes de falar sobre mim, eu vou falar um pouco da Unilever, mas um pouco assim, tipo 3 minutinhos. A Unilever é uma empresa de bens de consumo com 91 anos no Brasil. Ela foi a fusão de 2 empresas lá na Europa, uma empresa holandesa e uma empresa inglesa, por isso ela é anglo-holandesa. Era uma empresa que fazia detergente para lavar roupa, que hoje em dia a gente usa o Omo, mas na época era Sunlight, lá em Port Sunlight. E a outra, que era a empresa Uni, que era uma empresa de margarinas que ficava na Holanda. A fusão dessas duas, que era a Uni e a Lever, que tinha o Sunlight, fundiu e virou a Unilever, que é uma empresa hoje com dezenas de marcas aqui no Brasil. São mais de 40 marcas diferentes que a gente trabalha. Vocês devem conhecer Omo, Brilhante, Rexona, Dove, Seda, Clear, Kibon, Ben & Jerry's, Hellmann's, Knorr, Maizena, Lux, enfim, são diversas marcas que a gente atua aqui no país e algumas delas estão representadas no evento, como a Kibon aqui do lado, o Rexona que está ali no outro cantinho, a gente já teve no passado também com o Omo aqui, então tem N marcas que a gente pode acabar atuando com vocês no dia a dia. E a empresa é uma empresa multinacional com diversas áreas e diversos problemas também. E a gente tinha muitos problemas no passado que, graças aos dados, foram resolvidos. E é um pouco disso que eu vou falar ao longo da apresentação. Agora, falando sobre mim. Eu sou um pai que bebe bastante, ou bebi mais no passado, estou um pouco mais light agora. E está aqui minha família, inclusive com meu filhinho aqui brincando com o Switch. Tem uma galera do mundo dos games aqui, tem um monte de gente de game aqui atrás. Tenho que dizer que o Switch realmente é a melhor coisa que já inventaram para criança. E o Mario Kart é o jogo mais vendido da atualidade dos últimos, sei lá, 5, 6 anos, por um motivo. Qualquer criança sabe jogar. Você coloca o botão para andar o carro sozinho e o botão para fazer curva, a criança só assiste. E ela acha que ela está jogando. Então, assim, o único jogo que ele sabe jogar é o Mario Kart, porque é só ele assistir o jogo, ele acha que ele está mandando super bem. E, obviamente, acho que está na cara, eu sou um nerd. Né? E, além de nerd, eu também sou um youtuber, um instagramer, sei lá o que vocês dão o nome hoje em dia, tiktoker também. E o meu canal é o canal Geek com Quê. E eu já realizei um dos meus sonhos, e hoje eu estou aqui no segundo. O primeiro era conseguir apresentar na Comic Con. E sim, eu apresentei em 2020, 2021, na CCXP Awards. Todo o conteúdo de quadrinhos, foram 27 lives no ano, mais 15, 16 lives no outro ano, com os principais quadrinistas do Brasil. Aqui tem um pouco de uma das imagens. Quem gostar de quadrinho vai saber que só tem fera ali na foto. Também faço cosplay de vez em quando. Já fiz mais quando era mais magro, aí dava para entrar roupa, agora não dá mais. Faz parte da vida. E quem entrar no nosso Instagram vai ver que a gente está no momento de alta. Nossos vídeos estão batendo aí mais de 100 mil views e tal. Então é bom para aproveitar e curtir e ficar comentando, porque a galera gosta de treta em comentário. Então eu vi que isso dá audiência e agora a gente só estimula a treta mesmo. Enfim, fica aí, @canal Geek, lembrando que é com que por causa de quadrinhos, games, status, entretenimento e quadrinhos. Dei todo esse tempo para vocês entrarem no Instagram, seguir e tal, mas depois que acabar o sorvete pode seguir, não tem problema. Agora indo de fato para o conteúdo. Ou tentando ir para o conteúdo. Ixi, bugou aqui. E voltando ao Data Hub, essa é a estrutura atual do Data Hub. Nós somos uma área de 61 pessoas que trabalha analisando dados para uma empresa gigantesca. A gente não era assim no início. A gente começou com 3 pessoas, que rapidinho virou 8, virou 16, virou 23, virou 36, 43, 51, 56, até vir no 61. E um crescimento exponencial desse não é simples de fazer e mostra o quão importante a gente foi para o negócio. Por quê? Estou tentando clicar aqui, o negócio não está indo, não.
Não sei se tem um jeito para... Ah, agora foi. Eu vou falar talvez alguns termos técnicos e o que vocês não entenderem, vocês podem perguntar depois, que não é um problema. A gente conseguiu entregar o melhor bias, ou seja, a melhor assertividade nos planos que a gente faz na Unilever para o mundo. Isso foi o Brasil que fez. Os planos do Brasil foram os melhores do mundo em 2022 e 2023. Pode ser em 2024, não sei ainda dos outros países. Além disso, a gente também conseguiu... A gente conseguiu lançar os nossos produtos de uma forma mais rápida, mesmo gastando mais tempo no desenvolvimento deles. O que é algo muito estranho de se pensar. Porque a gente inseriu meses de teste no lançamento de produto, o que faz com que lançar um produto mais assertivo chegue muito mais rápido no mercado, porque todo mundo aceita a ideia com mais facilidade. Antigamente, a gente lançava o produto e a gente ia testar a aceitação. E muitas vezes a gente tinha que mexer no meio do caminho, atrasando a implementação em outros lugares. Os dados também fizeram a gente mudar a forma como os nossos vendedores trabalham. Antigamente, o vendedor trabalhava com aquela meta de vender para alguém. Hoje em dia, ele não tem mais essa meta. A meta dele é a meta de alguém vender para o consumidor final. Para o shopper, né, que a gente fala, que é quem está no mercado comprando produto. Essa ótica de mudar o que a gente chama de sell-in, que é vender para alguém, para sell-out, que é se alguém conseguir vender, muda totalmente a ótica da empresa operar. Porque faz com que a gente entenda de fato os impulsos do mercado e não as vontades da empresa. São pouquíssimas empresas em bens de consumo que conseguiram fazer essa virada até o momento, especialmente no Brasil. Mas as que conseguiram fazer têm um resultado absurdo. E por último, a gente está aprendendo muito melhor com o que está acontecendo no mercado. Porque a partir do momento que eu leio o que está sendo vendido, independente se é nosso, se é do mercado como um todo, eu consigo entender mais rapidamente as novas tendências, as necessidades, eu consigo mudar os planos com facilidade. Vou dar um exemplo aqui, que já é um exemplo antigo. Na época da pandemia, lá em 2020, todo mundo mudou o hábito de consumo. E a gente vende alimentos. E todo mundo foi para dentro de casa. Alguns itens de alimento tiveram seu tamanho dobrado, de um mês para o outro. Que empresa ia conseguir, saber isso, 2, entregar isso sem ter ruptura dentro do mercado? E eu lembro muito bem no movimento como consumidor, não só como empresa. Eu ia no mercado que eu ia na época, tinha um setor de vencidinhos, né, que é tipo, isso aqui tá para expirar, tal, vendo com desconto. A gente nunca viveu naquela prateleira, o que é um sinal muito bom, porque a gente sabia exatamente quanto estava vendendo. Então, enquanto no momento da pandemia, os nossos concorrentes entraram em ruptura, a gente soube que estava vendendo muito mais e a gente conseguiu reagir na cadeia para ocupar aquele espaço. O que aconteceu com a concorrência? Fez a mesma velocidade de produção, porque viu que estava tendo mais volume. Só que ela fez tarde demais. Se vocês lembrarem, o impacto mesmo da pandemia, da galera ficar em casa, foi de março até julho, agosto. Dali para frente, a galera meio que ligou, foda-se, e continuou seguindo, né? Tipo, voltando ao dia a dia. E nesse voltar ao dia a dia também mudou o impacto, começou a comer fora de casa, voltou mais ou menos, não o que era antes, mas uma parte do que era antes. E nessa volta, a gente soube e conseguiu reduzir a produção a tempo. Enquanto outras empresas continuaram produzindo um monte, e aí, como os itens têm shelf life curto, acabou indo para a base do vencimento. Então, saber isso faz com que você consiga reagir e você consiga atacar muito mais rápido. Então, para isso, é importantíssimo as empresas terem essa mudança de visão que os dados conseguem trazer. Só que isso que eu expliquei para vocês é bonito no papel, mas na prática isso só aconteceu não porque a gente tinha o dado ou porque a gente conseguiu criar os Power BI da vida, os sisteminhas e as fórmulas legais. Foi porque... E aí... Opa! Foi porque a gente mudou os processos da empresa. E a mudança dos processos da empresa não são responsabilidades da área de dados. São responsabilidade das áreas de negócio. Então, uma mudança cultural, uma mudança para o resultado da empresa, só vai acontecer
quando a empresa, de fato, decide redesenhar toda a sua estrutura. E a gente redesenhou o S&OP, que é o processo mais pesado de uma indústria de bens de consumo. A gente também mudou a forma como a gente faz inovação, adicionando novas etapas para garantir um lançamento adequado. Do mesmo jeito, a gente mudou a forma de avaliar as equipes, colocando o sellout como meta. E a gente também mudou o nosso processo de benchmark. Né? Então, o que eu vou analisar do mercado não é mais coisas tão supérfluas ou genéricas. Eu vou analisar detalhe. Quem hoje é o player mais rápido do mercado para colocar produto na gôndola? Quem que está conseguindo operar bem com um tamanho específico? Quem está conseguindo pegar uma nova tendência que está de fato aumentando? A gente consegue discutir outras coisas que não eram discutidas no passado. Enfim, para fazer tudo isso, que é legal, a gente tem que lembrar uma coisa, e eu acho que tem muita gente do mundo de programação aqui e muita gente do mundo de dados. E eu tenho muita gente, inclusive do meu time aqui também, que são programadores. Tem uma coisa que eu falo para o programador direto. Você sempre busca o desafio. O cara da programação, ele quer um negócio mais difícil para fazer, normalmente, porque ele quer se autodesafiar. Só que isso significa fazer o que é legal para ele. A gente tem que lembrar que o que é legal dentro de uma empresa é o que é legal para o negócio. Então, não necessariamente o que é o mais difícil ou mais trabalhoso é o que vai gerar resultado. O que vai gerar mais resultado é resolver o problema e a dor da área de negócio. Então, no Data Hub, a gente tem um lema. A gente só roda o dado. Quem faz a mágica acontecer é o negócio. E a comunicação com o negócio que fez a área de dados sair de 3 pessoas para 61 em 5 anos. Porque essa conexão faz a gente sempre resolver o que de fato é o problema. E para que isso aconteça, eu vou agora sim dar aquela de coach e passar 4... É foda o negócio de coach, mas enfim. Eu vou tentar passar 4 dicas para vocês poderem fazer isso nas empresas de vocês. Tá? E a dica número 1 é: vocês precisam se desapegar. É muito difícil se desapegar, né? Mas, infelizmente, é o único jeito da gente ser bem sucedido. Porque se a gente achar que o que levou a gente até aquele lugar, não é o que vai levar para frente. Só que a gente precisa desapegar da gente e dos processos. Pensa que quando eu fui discutir S&OP com a empresa, tem pessoas que estavam aqui que viveram isso, o S&OP era o mesmo há mais de 10 anos. A reunião tomava 2 dias. A gente tinha várias pessoas que participavam preparando materiais longos para essa reunião. E a gente não precisava mais discutir tudo aquilo. A gente tinha dados mais assertivos e mais rápidos para a gente poder usar. Então a gente teve que mudar quem participava da reunião, a gente teve que mudar o que era olhado na reunião e a gente teve que mudar a data, porque as coisas não aconteceriam mais nos mesmos timings anteriores. Se a gente queria discutir o que está acontecendo no mercado ao vivo, pô, deixa isso para o último dia do mês. Isso acontecer lá no dia 20. Né? E aí eu vou ter o máximo de informação possível para tomar a decisão mais assertiva. E eu não vou ter mais reprocesso depois. Todo esse processo redesenhou a forma da empresa operar. Isso que a gente teve que rasgar o que existia. E como pessoa, a gente tem que desapegar do que a gente sabe. Eu não sou programador, nunca fui. Embora eu tenha um outro pezinho ali que aprendi, mas eu tive que esquecer várias coisas que eu achava que eu sabia para de fato escutar a equipe. Porque a minha equipe tem um conhecimento muito maior do que eu em modelagem e em programação. E na hora que eu escutei de fato o que eles estavam falando e não necessariamente o que eu estava recebendo de instrução de alguém que não conhecia a realidade, foi quando a gente de fato deslanchou. Então, desapegar de você, das suas crenças e do que a gente tem como empresa é o passo ideal. Alguns outros pontos aqui para vocês do desapegar. Falei para vocês que eu sou pai e eu estou aprendendo direto coisas com meu filho, especialmente por conta da criatividade. E eu já aprendi que ele manda em mim mais que a minha esposa. Inclusive, ele sabe mandar em mim sem falar, porque ele sabe gesticular tudo que ele quer de uma forma muito simples. Tipo, se ele vê que eu estou deitado, ele pega a minha mão e ele levanta para cima, ele sabe que é para levantar. Ele me olha e ele pede colo, porque ele está com preguiça de andar até tal lugar ou ele quer olhar alguma coisa que está alta. Ele tem formas diferentes de fazer do que simplesmente chegar em mim e falar: "Ô pai, pega tal coisa para mim". Ele consegue se expressar. E toda essa criatividade infantil e toda a coragem que ele tem de fazer coisas meio doidas, de colocar o dedo na tomada, que eu acho impressionante, mesmo a tomada afundada,
com o pino lá para trás, parece que a criança sabe que tem que colocar o dedo na tomada. Né? Ela nasceu com esse dom. A gente tem que se fazer outras perguntas e reduzir a nossa reatividade. Eu, por exemplo, eu sei que tem um monte de gente aqui no mundo tech, eu não acredito no metaverso, tá, galera? Eu acho que é puto blá 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 e no final do dia virou o show da Fanta no Fortnite. Isso não traz negócio para ninguém. Pode trazer uma criança tomando Fanta daqui 10 anos quando ela for comprar. Porque quem vai comprar normalmente é o pai dela. Desculpa se tem alguém da Coca aqui. Mas, no geral, o metaverso vai mudar o mundo quando pensar isso de uma forma a afetar os negócios. Só que eu estou errado de pensar que não vai acontecer o metaverso. Porque eu já vi coisas de metaverso que podem acontecer. Como, por exemplo, você ter um jantar com seus amigos à distância, todo mundo conectado, de uma forma simples, usando o Google Lens. Isso pode acontecer um dia. É que hoje a tecnologia que está implantada não é uma tecnologia simples de usar, mas lá na frente vai ter. Então eu tenho que mudar o meu viés de perguntar, será que o metaverso vai acontecer? Porque eu acho que é besteira, mas vou ter que passar a perguntar, quando que vai acontecer isso? Eu acho que vai acontecer hoje em dia, daqui 10 anos, quando for uma lente de contato que não dói no meu olho, e ela conseguir passar todas essas informações e mudar o visual e colocar mais 4 pessoas aqui na plateia, como se fosse de boa. Tudo isso é possível de acontecer, mas não vai acontecer agora. Quando acontecer, eu posso criar algo novo de negócio em cima disso. Outra coisa que eu posso perguntar diferente. O que eu tenho que fazer quando acontecer o metaverso? Eu vou criar uma loja diferente? Posso criar uma experiência de compra diferente no supermercado. Não sei se vocês sabem, o Walmart criou uma loja online para você colocar lá o óculos e você fazer a compra online. Eu duvido que essa loja vende alguma coisa. É um porre, é um peso. Você fica tonto quando você sai do óculos. Você não consegue ter uma experiência de compra adequada pegando nos produtos. Mas, durante a última APAS, que foi aqui nesse mesmo lugar, eu vi uma experiência de usar o óculos de uma forma muito prática. E não foi um óculos tão pesado quanto o anterior, e ela conseguiu me passar a realidade do que estava acontecendo. Porque ela manteve o visual do cenário, ela só começou a plugar alguns itens e o meu touch era perfeito, sem nenhum tipo de configuração. Então talvez um dia isso de fato aconteça. Eu encostava na gôndola, ele me dava as informações do produto. Imagina a gente com o nosso óculos normal, só encostou num produto, ele já vem várias informações. Muda a ótica de trade. O jeito de você comunicar um produto, você pode passar outras informações e propriedades que a embalagem não te dá espaço hoje. Enfim, tudo isso para dizer o que o Gandhi já disse uma vez. Uma grande paixão acoplada com o desapego total é a chave para o sucesso, não sou eu falando, é o Gandhi, então acho que faz sentido. Ponto 1, acabou, desapego. Segundo ponto, não existe um Capitão Planeta. E eu sabia que eu ia vir num público mais jovem, então eu vou tentar adaptar um pouco desse discurso. Para quem não conhece o Capitão Planeta, esse aqui é o Capitão Planeta, prazer, passava na Globo quando era criança, tem alguém ali que conhece o Capitão Planeta. Ele era feito da fusão de 5 poderes, terra, fogo, vento, ar e coração, e aí ele vinha e salvava o mundo das forças contra o meio ambiente. Era meio que isso na época. Só que eu tentei adaptar isso para o mundo da Campus Party, para a galera aqui que está aqui. Então, a mesma ótica está aqui. Opa, já passou um pouquinho. Agora, vocês conhecem Naruto, né? A galera aqui é naruteira, né? Não é possível. Não, Naruto? Cara, acho que eu estou vendo mais gente que conhece Capitão Planeta do que o Naruto. Então, eu acho que eu tenho um problema aqui. Muito obrigado, galera 30 a mais, que veio dar o tom aqui na palestra. Naruto é o seguinte, você tem 3 poderes do Naruto. Ou o cara é muito foda no ninjutsu, que é aquele negócio que ele faz assim com a mão e tal, e sai os poderes. Ou ele é muito foda no genjutsu, que são ilusões. Então o cara te coloca numa ilusão, te prende, você fica lá e não sai, e você perde a luta. Ou o cara é muito bom no taijutsu, que é a porrada. É o cara que sai no chute e no soco pra cima. Normalmente você não vai ter um cara que é bom nos 3 tipos. Talvez só o Madara, que é o grande vilão da série e tal. Embora nem é o grande vilão, porque os caras cagaram no final. Mas enfim, né, quem viu Naruto sabe desses problemas aí do Kishimoto. Eu sou esse cara aqui. Eu sou o cara do taijutsu. Eu sou o cara que não tem os poderes da programação, nem tem o poder da estatística.
Eu sou o cara da operação, do dia a dia do negócio. Então é isso. Tanto que os caras fazem os negócios legais, eu acho tudo bonito, mas na hora do vamos ver pro pau, eu saio na porrada e eu ganho. Então, normalmente é assim com a minha equipe, em vários sentidos, até porque eu sou o chefe deles, então é óbvio que na porrada também eu vou acabar levando, embora eu sou um pouco mais mirradinho. Tudo isso para dizer o que o Capra disse para mim uma vez, e vários de vocês devem conhecer o Capra, porque o Capra é super famosão aqui na feira, inclusive está rolando palestra ao mesmo tempo que a minha lá no setor Open. Tem 3 pilares dentro da ciência de dados. Um pilar de programação, um pilar de estatística e um pilar de negócio. Não dá para ser foda nos 3 ao mesmo tempo, e eu diria mais, é muito difícil achar alguém que é foda em 2. Por quê? Vai tempo para você aprender essas coisas. O que um programador faz na ciência de dados? Ele faz a sua cadeia ser mais barata e mais rápida. É mais ou menos isso. Então, o cara pega um Power BI e ele consegue fazer esse negócio que estava rodando 1 minuto no clique, rodar em milissegundos. Ele faz o teu processamento no seu Data Lake sair de um custo de milhares de euros para centenas de euros. Isso é o que um bom arquiteto e um bom engenheiro de dados faz. Ele consegue simplificar uma base de bilhões de linhas em sistemas práticos, quebrando aquilo, fatiando em um monte de camada e ligando todas essas conexões. Esse é o poder do programador ali na ciência de dados. O estatístico é o cara que faz chover com informação. O cara consegue achar um negócio que você nunca achou que ia ter no meio dos dados, porque o cara fez 30 mil tipos de regressão e ele vai achar uma previsão futura que casa muito mais com a realidade do que qualquer método que você está acostumado. Então, ele consegue trabalhar a informação de uma maneira muito simples. Ele arranca tudo que está sujo, ele cria modelos que predizem o que vai acontecer e acham comportamentos que você não acharia filtrando num Power BI, normalmente. Só que, para isso, o cara teve que ter anos e anos para aprender trocentas mil modelagens, né? E não é simples você encontrar isso no mercado, e ainda mais o cara sabendo de bens de consumo. Porque esse cara trabalhou a vida inteira em banco analisando o seu crédito. Normalmente é isso. E o cara de negócio, no meu caso eu aqui, eu tenho 15 anos de Unilever. Eu tenho 15 anos passando por todas as áreas operacionais ali dentro. Distribuição, Customer Service, planejamento, vendas. Eu conheço a roda do S&OP. Eu sei como funciona a empresa. Então eu sei qual pergunta fazer para esses 2 caras, que normalmente vão achar mais legal fazer uma coisa mais difícil do que necessariamente o básico que a operação está precisando. Então, por isso que eu falo que é difícil encontrar alguém que seja muito bom dentro dos 2, dado a quantidade de anos que você precisa para aprender. Esse aqui é um easter egg, que não tem nada a ver com a minha palestra, mas se você está ligado, você sabe que isso aqui gera pontos para você ganhar algum item nas loterias da Caixa. Não sei, eu acho que é isso que era para falar. Mas, enfim, quem apontar para o QR Code aí pode estar ganhando algum brinde ou pode estar concorrendo a alguma coisa, tá? Beleza? Apontaram aqui na palestra. Não tem nada a ver com o meu ponto, mas isso encerra o segundo bloco. Terceira dica para todos vocês. Esqueçam as médias. O que eu quero dizer com esquecer a média? Vocês precisam trazer estatística para o dia a dia de vocês. Estatística pode ser aquele negócio que a gente aprendeu na época da faculdade, quem aprendeu, né, na época da faculdade. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é essa... Opa! Tá difícil que o controle. Aqui tem um histograma. Um histograma pode dizer diversas coisas para vocês. Só que pensa numa reunião empresarial, o que isso quer dizer. Numa empresa, quando você vai discutir um histograma, acontece o seguinte. Todo mundo vai falar, que porra é essa que está na tela? Me fala qual que é o resultado, eu quero saber a porra do número. É isso que vão falar. Mas vai falar, olha, eu estou crescendo 10%. O cara vai falar, pô, muito obrigado, parabéns, acabou. Você vai almoçar, ganhou uma boa avaliação, acabou. Esse é o padrão da maior parte das empresas hoje em dia. O que tem que mudar na cabeça de quem trabalha não é sobre isso, é sobre o desvio que eu tenho que falar. E sobre o desvio significa o seguinte, eu tenho 30 lojas, eu vou discutir com um cliente, por exemplo. Você tem 100 lojas, das 100 lojas, 30 estão caindo uma média de 5%. 20 delas estão estáveis.
eu tenho mais 20 que estão crescendo 5%, eu tenho 30 delas que estão crescendo aí acima de 25%. Quando eu passei a apresentar resultado para cliente dessa forma, os clientes me agradecem e a reunião não acaba ali. A reunião parte para o aprofundamento de entender o que a gente está fazendo nas lojas que estão crescendo versus o que a gente está fazendo nas lojas que estão caindo. Isso é algo extremamente importante quando você fala no mundo de negócios. Porque você sai de um padrão de aceitar que as coisas estão bem para um padrão de realmente atacar um problema e aprender com o que está funcionando. Isso é o básico do básico no meio de estatística. Só que para fazer isso, a gente precisa de granularidade, que nem estava ali. E por que a gente precisa de granularidade? Porque só dá para ter desvio com mais dados. Só dá para aprender o que está acontecendo com mais informação. Então, para isso, a gente precisa operar bons data lakes e ter uma boa comunicação com dados do mercado, isso falando de bens de consumo, ou com os dados da onde for que você atuar. Isso aqui é uma série, esse slide sempre é legal tirar foto, ele não tem problema tirar. É uma série de modelagens diferentes que a gente usa hoje no nosso dia a dia. Todas essas aqui. E eu não vou gastar o tempo, obviamente, explicando o que é cada uma delas, mas dessa forma a gente conseguiu mudar o nosso negócio. Então, se vocês tiverem a chance, de fato, vão aprender estatística. Pelo menos o que quer dizer cada uma das coisas que estão nessa foto. E aí, com isso, a gente vai para o quarto e último ponto dos 4 pontos que eu falei para vocês saberem. Vocês só aprender que dados são o novo digital. O que eu quero dizer com essa frase? Há 10 anos não, há 15 anos atrás, a gente estava tendo ali o 3G indo para o 4G. E naquele momento uma coisa aconteceu. Vários aplicativos apareceram no nosso celular para usar essa comunicação 4G, criando algum tipo novo de produto. Foi assim que nasceu o Uber, foi assim que nasceu o próprio Airbnb, foi assim que nasceu diversas soluções do nosso dia a dia. Até o nosso bilhete de metrô, por exemplo. Só que agora mudou, porque uma coisa nova aconteceu. Chegou o 5G. Não chegou no Brasil inteiro direito, mas aqui em São Paulo já chegou. E o 5G muda uma coisa muito importante do nosso dia a dia, que é a latência dos dados. Ou seja, não é só uma informação rápida, mas é uma informação rápida e massiva, com estabilidade. Embora muitas vezes a gente reclama que o negócio cai, né? Mas, na prática, essa informação mais estável, latente, com uma grande massa de dados sendo operado, pode criar produtos completamente diferentes daquele que a gente tinha. Porque a gente pode, a partir de agora, clusterizar essas informações em grupos, classificando melhor o comportamento do usuário. Isso muda os futuros produtos de dados que a gente vai ter no nosso dia a dia e várias empresas vão nascer. Então, tem uma frase que eu aprendi, né, numa palestra que eu tive, que a digitalização do nosso dia a dia habilitou a datificação, que é a criação de vários produtos de dados. Hoje eu posso ter um caminhão saindo com um sensor nele, coletando diversas informações ao longo do dia, está transmitindo, está calculando, processando e devolvendo essa informação para criar outra análise, outra resposta e outro tipo de produto que pode ser vendido. E o nosso hackathon que a gente está fazendo ali do outro lado, né, sobre como a gente pode atuar nas grandes tragédias, pode-se usar esse tipo de ideia de que a gente pode criar novos produtos, novos sistemas e ferramentas usando dados para criar coisas que mudem o nosso dia a dia. Eu sei que foi aqui no Hackathon da Campus Party que nasceu o aplicativo do SUS, que a gente usa, o das vacinas. Então, estou extremamente curioso para ver o que vai sair de lá, porque a galera agora sabe que isso pode acontecer. E isso aqui é só um resuminho mais simples do que a gente quer dizer, né, de sair da infra para sair para o mundo de info. E com isso, eu fecho os 4 pontos para vocês, que é desapegue, Nossa, ficou um misto, porque eu apresentei isso em espanhol uma vez, eu vi que não traduzi tudo, desculpem. Mas ficou, desapegue-se, não resolva o que você tem sozinho, esqueçam as médias e os dados são o novo digital. Guardem isso para a vida de vocês. Eu poderia abrir agora para perguntas, porém, sempre vem uma pergunta. Mas e aí? Né? O que esse negócio vai mudar no nosso dia? O que a inteligência artificial vai alterar? Esse sempre é o base, né? O que eu acho da inteligência artificial? Diferentemente do metaverso, nessa eu acredito.
né? Até porque a inteligência artificial já ganhou muitas vezes de mim na minha vida, né? Seja através do Bison, quem enfrentou esse Bison no Street Fighter 2 de máquina, sabe o couro que era conseguir ganhar disso aqui. Eu não sei como a SA funcionava, mas ela não sei como ela operava por trás, mas dava certo. E tinha o extremo oposto. Quem jogou o primeiro FIFA, que era o FIFA International Superstar Soccer, não, FIFA International Soccer, que era lá em 94, 95, sabe que isso aqui era extremamente burro. O goleiro, quando ia sair no tiro de meta, você ficava na frente dele, ele chutava em você e era gol ao contrário, né? Então era muito fácil você ganhar da IA, porque a IA era burra naquela época. Enfim, a IA está ao nosso redor há muito tempo. O ponto é que agora ela está mais bonitinha, né? Ela está mais agradável e simples de todo mundo conseguir entender. Porque o GenAI habilitou isso. Então agora a gente tem aplicativo na nossa mão que a gente faz uma pergunta e ele responde criando várias hipóteses e várias soluções usando uma base massiva de dados. A GenAI é um produto da datificação. A quantidade de dados massivos que tem ao nosso redor, especialmente da internet, criou, entre aspas, esse monstrinho, que pode ser algo muito positivo ou pode ser algo muito negativo. Depende de como a gente vai conseguir usar. E é por isso que eu digo que IA já está no nosso meio há muito antes de ter a GenAI. Só que o ponto é, agora que ela ficou na moda, as empresas se ligaram e começaram a perceber que elas podem usar isso no dia a dia delas. Só que ela já estava lá, Katsu. Era só ter pego e criado algum tipo de programação, algum tipo de robô. Até porque a maior parte dos usos, quando eu vou em palestra de empresas no meu universo, para falar o que estão fazendo com IA, não tem nada de GenAI no negócio. Vocês estão usando a mesma AI que já tinha nos anos 80. A diferença é que vocês perceberam que isso gera valor. Porque no final do dia, é sempre sobre negócio. A partir do momento que alguém falou que você podia usar um robô que faz uma automação para fazer um processo que alguém está sentado, gastando 5 dias para fazer, não tem nada de AI. É só uma programação. Só que agora, a empresa escutou que isso existe. Porque tá bonitinho e está na mão do cara. Só que, quem for ligeiro e entender qual uso que o GenAI pode ter em cima da sua base de dados, aí sim você vai construir alguns produtos meio surreais. Tem uma porrada de ideia do que eu quero fazer com GenAI no nosso dia a dia. Só que, óbvio, isso eu não posso contar, né? Aí chega a parte que o nosso time de mídia ele trava e me para de falar. Mas, queria deixar esse momento para agradecer a todos vocês que ficaram aqui desde o começo. Acho até que não gastei a 1 hora, então tem uns minutinhos aí meio livres. E queria agradecer a todo mundo, deixar os meus contatos, quem quiser me mandar e-mail, adicionar no LinkedIn, adicionar no Instagram, né, no nosso canal, acompanhar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu sei que estava fora do script abrir para perguntas, mas eu acho que dá para abrir para perguntas pelo que eu estou vendo aqui. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí, eu gasto 5 minutinhos aí com perguntas. Tem o microfone aqui com a Isa. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Tranquilo? Tem aqui, ó, no fundo. No fundo, Isa. Liga aqui embaixo, eu não consegui ligar, porque eu tô com a mão cheia. Oi. Você falou que seu time cresceu de uma forma exponencial e muito rápida. Isso. E com isso eu imagino que também tenha crescido muitos processos, sido criados novos processos, novas fontes de dados, enfim. Em algum momento vocês já tiveram que parar para revisitar processos existentes? E sim, se sim, né, como você afirmou, como que vocês fizeram isso? Tipo, vocês pegaram um ano sabático para ir atrás disso, reorganizar a casa, ou vocês fazem isso de tempos em tempos? É uma ótima pergunta. Nunca me perguntaram isso, mas talvez é o maior dilema que eu tive na área ao longo do tempo. Como você cresce a área e estabiliza a área ao mesmo tempo? Você precisa rodar em paralelo. O negócio nunca vai parar para você poder arrumar alguma coisa. Nunca. Nunca alguém vai falar, olha, tá no momento de calma, senta ali e organiza, estrutura a área, deixa tudo bonitinho. Cara, você tem que fazer isso, mas tem que me entregar isso aqui para amanhã. Sempre foi assim. E vai continuar sendo. Talvez numa empresa de dono, né, que é uma coisa mais estável, no marketing sem muita competição, você possa ter esse tempo. Mas no dia a dia de bens de consumo, não conheço nenhuma empresa que pararia. Como que a gente faz?
Normalmente eu estou crescendo a área e estou crescendo processos. Estou cada vez mais fazendo algo novo. E as pessoas entendem que a estrutura está, vamos dizer assim, apertada com o trabalho. E aí ele fala, olha, preciso colocar mais mão de obra para que você consiga dar vazão a essa quantidade nova de atividades. Na hora que a gente entra com novas pessoas, a gente tem dois problemas. O primeiro deles é ensinar. Então você não pode dar saltos muito grandes. Então os saltos que a gente deu sempre foi tentar saltar algo perto de 30% a 50% do tamanho da estrutura. Porque você consegue manter uma parte tocando o que está acontecendo, a outra parte ensinando, e você usa o ensino para automatizar parte do que a galera está fazendo, para que a galera livre o tempo para fazer coisa nova. Então quase tudo que a gente faz tem o mesmo ciclo. Cria, ensina, e ao tempo que você está ensinando, você está estabilizando, e a pessoa de criação vai criar outra coisa. E aí você vai sempre nessa etapa em escadinha, tentando fazer e estabilizar os processos. Só que aí vai ter um outro problema no meio do caminho, que você talvez pergunte, que é como você consegue estabilizar a equipe. Porque o maior problema em dados do varejo, né, é você ser competitivo a ponto de manter a sua equipe, dada a quantidade de propostas que essa galera recebe. Porque não é uma área que não está em alta, é uma área que está super alta, extremamente aquecida, e todo mundo no mercado busca esse tipo de profissional. Então você precisa pensar em como você vai conseguir reter a sua equipe, e retenção não é necessariamente dinheiro, e pura e simplesmente dinheiro. Tem vários outros pontos que você tem que manter dentro da estrutura para que a pessoa queira se manter ali, né? Especialmente o propósito no final do dia. Pode parecer bonito, coisa de coach, mas não é. Muito da equipe está aqui, né? Tem alguns da minha equipe aqui, eu imagino, especialmente talvez os mais antigos, eles entendem a importância que eles estavam tendo para o negócio. Para mim não tem nada que motiva mais uma pessoa do que a pessoa se sentir importante. E a partir do momento que todo mundo está trabalhando e vendo o seu resultado ser positivo e modificando algo, a pessoa continua batalhando por aquele ideal. Que ela entende que ela está fazendo alguma diferença no resultado geral. Então você conseguir trabalhar a equipe dando visibilidade da entrega que eles estão tendo e do impacto positivo que isso está sendo, é algo muito importante para a manutenção da equipe. Tem mais tempo para pergunta, pode fazer mais uma aí. Quem quiser, acabaram de levantar a plaquinha aqui, estou com tempo. Tem mais uma pergunta aqui. Estão trazendo o microfone. Boa noite. Eu fiquei pensando como que vocês escalaram as ferramentas que vocês utilizam. Hoje a gente tem ferramentas, claro, acho que hoje em dia muito melhores do que antigamente, mas em algum nível vocês possuem tecnologias próprias para lidar com o dia a dia de vocês de dados, do tipo, poxa, tem tarefas muito específicas que não tem nenhuma ferramenta que exatamente se encaixe nesse contexto. Aí vocês têm um desenvolvimento interno para isso, manutenção de alguma ferramenta própria, algum framework próprio de vocês para o dia a dia da área. E uma segunda dúvida seria, nessa divisão, à medida que vocês foram crescendo, o modelo adotado por vocês é matricial, vocês dividem em squads, cada um voltado a um objetivo de negócio, a um key result, ou é muito mais, enfim, hierárquico, com gerentes e leads e subgrupos, não sei. Só para entender um pouco mais da formação da área no ponto de vista operacional também. Tá. A segunda pergunta é mais complexa, eu vou deixar ela para depois. Então, a primeira sobre como é o nosso ferramental. Tem o ferramental que o Unilever Global disponibiliza para a gente usar os nossos sistemas. Quando eu comecei a área, eu fui bem agnóstico no sentido de não vou ligar para nenhum sistema. Eu vou usar o que as pessoas sabem. Por quê? Eu não tenho muita mão de obra. E eu ainda tenho uma mão de obra especializada na ferramenta X, vai ser algo muito trabalhoso. Então, globalmente, eu peitei a estrutura global e falei, vou usar o que eu tenho. E o que cada um sabe. E assim a gente começou a organizar a área. Depois de um tempo, se vira bagunça. Porque aí você tem trocentas ferramentas, cada pessoa conhece uma linguagem, o negócio estabiliza. Até o momento que a gente, beleza, já tem um certo corpo organizacional, consigo desenvolver skills nas pessoas para operar as mesmas ferramentas e vou partir para a padronização. E aí a gente começou a padronizar tudo em ferramentas e sistemas que a gente opera globalmente. Não é por isso que a gente também não cria alguns ferramentais para a gente. Então a gente também tem a nossa própria parte de desenvolvimento para desenvolver desde coisas simples como relatórios até sistemas. Nosso sistema de chamada que a gente usa hoje é nosso, é próprio. A gente criou, a gente usa.
Então, a gente tem todo esse espaço hoje que ainda permite o desenvolvimento. O ponto é, desenvolvendo a trabalho, você tem que pensar o quanto você quer gastar a sua pessoa para desenvolver algo interno e ferramental versus comprar algo pronto e não gastar a sua mão de obra. Então, o trade-off que você tem que ver. Eu gosto muito de desenvolver coisa em casa, tá? Acho tipo, desenvolvimento in-house é algo importantíssimo e que poucas empresas conseguem usar porque é fora do dia a dia delas. Né? O escopo da Unilever é você produzir bens de consumo, fazer o Omo, fazer o Brilhante, fazer um Rexona. Não é necessariamente criar sistemas, mas a partir do momento que a gente faz isso, o nível de agilidade que a gente tem é muito maior. Sobre o segundo ponto, como que a gente quebra a estrutura? A nossa área é guiada por OKRs, que são OKRs de negócio, alinhados entre todas as lideranças. Então a gente opera dessa forma. Não necessariamente a gente opera em squads, como a gente está acostumado a ver no mundo de Agile ou no mundo bonitinho, mas a gente consegue trabalhar em grupos. Eu divido a área de uma forma onde o nosso time é implantado nas estruturas de negócio. A Unilever é uma empresa muito grande, que opera em categorias completamente diferentes uma da outra. Como se a gente fosse, sei lá, 7, 8 empresas dentro de uma empresa só. Então, eu não posso pegar uma pessoa e fazer essa pessoa tentar fazer tudo. Porque ela vai perder, né, nos 3 pontos o taijutsu dela. E pelo menos o mínimo da porrada ela tem que entender para conseguir trabalhar. Então as pessoas ficam implantadas em cada uma das áreas e elas trabalham em conjunto como Data Hub. Então elas estão escutando as dores, estão vivendo a implementação do que está sendo criado e elas voltam para trabalhar em conjunto no desenvolvimento de soluções para as principais dores. Né? Então o time é meu, mas eles têm pontilhados para todas as estruturas de negócio e eles vivem mais, às vezes, lá do que dentro da própria estrutura nossa de data. Isso é uma forma de tentar resolver as dores. Tem mais pergunta? Tem até uma pergunta aqui. Sim. É uma pergunta que não é tão bem construída como as demais aqui anteriores, mas essa forma de coisas que você passou, esses conteúdos, como que a gente poderia colocar, como que poderia colocar numa coisa mais prática? Por exemplo, uma loja mais simples, uma loja de vendas ou, por exemplo, roupas, que não tem muito a ver, mas como que eu poderia aplicar isso de uma forma prática? Olha, se eu fosse criar uma loja de varejo de roupa, a experiência seria completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, eu colocaria visões onde você consegue provar as roupas de uma forma mais simples. Então, antes de você usar... Cara, eu faria tanta coisa diferente, porque eu acho uma bagunça a loja de roupa, né? É o trauma de você sair com a esposa e ficar horas e horas procurando roupa. Mas eu queria ter um mostruário muito mais simples para poder saber quais são as opções disponíveis e eu gostaria de saber os tamanhos. Então, quando eu vou numa loja, qual é a maior dor que eu tenho hoje? É chegar lá e ver que tem uma roupa que eu achei legal e não saber que tem meu tamanho. E para isso eu preciso andar 10 minutos procurando o atendente, para ver se tem ou não tem. E esse é o tipo de informação tão simples e disponível numa loja, que a pessoa poderia chegar num totem e resolver isso imediatamente. Da mesma forma, eu poderia colocar a roupa em cima de mim e ver um pouco do que, putz, aquilo vai fazer sentido, ficou legal, não ficou? Beleza, aí sim eu vou provar. Que aí eu consigo ter uma noção da cor, essa cor combina comigo, essa cor combina com a outra camiseta, eu preciso vestir as duas para ver se aquilo faz sentido. Uma coisa tão prática e fácil de você colocar numa loja que você não tem. E outra coisa é o jeito que você precisa procurar roupa, você precisa encostar em 500 mil roupas, provar tudo. Aí o tamanho que você colocou, você entregou toda a pessoa no provador, vai demorar mais 2 horas para essa roupa voltar para o estoque normal. Era tão mais fácil você escolher o que você quer, você pede para provar, alguém te entrega tal. Mas aí eu tô com a cabeça masculina de um cara talvez mais prático. Né? Se eu fosse uma mulher e eu tô acostumado a comprar roupa em loja, às vezes eu gosto de ficar lá passeando, encostando em todas as roupas e mexendo. E aí eu vou te dar um outro exemplo que é no meu mundo de bens de consumo. Ano passado eu visitei uma Amazon lá em Seattle, que ela é toda por câmera. A gente achava que era inteligência artificial ali, mas era um monte de indiano. Né? Acho que ficou famoso esse caso aí, né? no dia a dia. Mas enfim, você entrava na loja, os caras sabiam tudo que você fazia. E eu tentei roubar a loja, né? Tentando fazer jus aí um pouco do nosso histórico. Aí eu peguei, embora a gente foi mais roubado do que roubou. Aí, né, as coisas que eu não posso falar. Aí eu vou lá e coloquei o produto e consegui tirar a tempo. E eu consegui roubar. Eu falei, pô, o negócio não funciona e tal. Só que eu fiquei pensando, bom, putz, uma loja assim, eu entro com o carrinho, eu compro tudo,
coloco os produtos no carrinho, passo numa área verde, ele já computou tudo, debitou da minha conta e fui embora. É assim que funciona. Só que nessa loja também tem caixa, que é muito estranho. Você fez uma loja autônoma, por que você colocou caixa? Aí perguntando para as pessoas, a gente descobriu que metade do volume da loja ainda é no caixa. Porque o consumidor não quis mudar para compra autônoma. Porque ele não confia. Ele prefere passar no caixa para ter certeza que está tudo certo. É muito esquisito isso. Mas numa loja autônoma, que a pessoa já sabe que está indo na loja autônoma, metade da compra é feita no físico. Então, se eu te falar que eu queria uma loja diferente de roupa, ela pode ter um fit legal para mim, mas ela não vai ter fit legal para todo mundo. Como é que isso? Tem que pensar nos dois lados. Mais alguma pergunta aí? A última. Antes que alguém me arranque aqui, porque eu começo a falar que eu não posso. Não? Então, tem uma ali, apareceu uma ali. Cara, eu achei incrível a forma que você colocou que existe 3 poderes para que uma empresa possa crescer. Você faz parte de um poder, você é o do Taijutsu, certo? Interessantíssimo isso, foi fenomenal essa forma que você colocou. Você me fala aí, tem que ter então numa empresa para ela crescer, dar crescimento, os outros 2 poderes tem que estar nela, tem que ter alguém com conhecimento do Jutsu e do Genjutsu. Isso, tem que ter né? o Genjutsu E como você falou, em cada na sua e equipe estatística. tem Se que não ter tiver, também não é. outro que entenda de taijutsu também, não é isso? Isso, porque qual é o problema? Se você tem só gente que manja negócio, você vai ficar rodopiando em cima do número, cada um com uma opinião. E aí você não vai construir um produto que de fato te leve adiante. Vai ser um monte de ideia e nenhuma acabativa. Você precisa ter o time que sabe construir e que sabe analisar profundamente. E já aconteceu, eu já trabalhei nos 3 cenários, tá? O mundo só de programador, né, só dos ninjutsu, o mundo só do genjutsu, só dos estatísticos e o mundo só do taijutsu. O mundo só do taijutsu, talvez ele é o pior para você viver. Porque o mundo só do taijutsu, que é o mundo só de pessoas que nem eu, é só treta e discussão na sala, não sai nenhuma informação, cada um tem opinião mais forte do que o outro e acabou. No caso do ninjutsu, todo mundo fica querendo mostrar o que é mais legal do que o outro. E não necessariamente aquilo vai levar, é só um monte de firula. E no mundo do genjutsu, todo mundo se perde. Porque a pessoa vai começar a analisar um negócio que é tão na ilusão, que aí na hora que você vai ver, meu, você já está perdido e preso no meio do dado, você nem sabe mais por que você fez a pergunta que você estava ali. Então realmente funciona nessas 3 lógicas. Tem uma aqui? Boa noite. Boa noite. Uma pergunta. A gente sabe que o negócio é composto por vários setores e a informação de dados é muito importante você transmitir de maneira correta. Como que você faz para que o seu time comunique os dados para os outros setores e a informação e a análise chegue de maneira fácil de entender e de uma maneira que possa ser transmitido? Uma ótima pergunta. Primeira dica é ter um livro chamado Storytelling para Dados, Storytelling de Dados, que é ótimo para você conseguir pegar um pouco de como você constrói esse tipo de mensagem. Hoje, os nossos relatórios, eu brinco que se eu entregar na mão do meu filho, ele vai saber filtrar sem o treinamento, vai entender o que está ali. Porque você tem que colocar a informação muito clara. Só que para isso, você tem que saber categorizar muito bem o que você está pensando e tudo tem que estar fluindo numa linha de informação. Eu vou dar um exemplo muito simples, mas de como é tão básico as pessoas não pensam. Quando você tem um relatório, tem um monte de filtro em cima do relatório, certo? Esses filtros, eles têm que seguir uma lógica do maior para o menor. E várias vezes isso fica tudo solto e perdido e você não consegue encontrar a sua informação. Então, no nosso mundo, o mundo mais pro canto ali, pro canto de cá, ele tem que estar mostrando que eu estou falando de limpeza, de perfumaria, de alimentos. O mundo da ponta daqui tem que ser o nome do produto. E no meio do caminho é você drilando até chegar lá. Se você não trabalhar dessa forma, o cara vai se perder. Isso é o básico do básico e direto você pegar relatório em vários locais, onde está a descrição do negócio no lugar, aí a cidade está do lado, aí debaixo está outra informação do produto. Você tem que deixar tudo muito bem organizado para que a pessoa possa navegar visualmente com uma linha de pensamento. Outro ponto, se você quer fazer coisas ao longo do tempo, você tem que trabalhar em linha. Você tem que estar numa evolução. Se você quer discutir tamanhos, aí sim, você comparativo de tamanhos, começa a colocar coluna. São coisas tão básicas, mas que a galera esquece quando vai fazer relatório.
Então esse é um jeito que ajuda. O outro jeito é você precisa comunicar de alguma forma, então você tem que estar presente nos fóruns. Se o dado é sensível ou ele vai falar alguma coisa que não é o que a pessoa quer ouvir, melhor você puxar a pessoa e explicar do que soltar a informação e sair correndo. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado também de ter empatia com o usuário e entender o impacto que aquela informação tem para o cara no dia a dia. E aí você tenta traduzir para o cara de uma forma onde ele vai entender e acreditar. Quando você dá uma notícia ruim para alguém, a primeira coisa que alguém te fala é mentira, não acredito. Então assim, quando é uma notícia boa, todo mundo vai acreditar. Todo mundo tem viés. Então assim, sempre o seu viés natural vai ser acreditar naquilo que você quer ouvir. Nunca ninguém me questionou quando o resultado vem bom. Agora faz um resultado ruim para você ver o que acontece. Né? Então você tem que saber como explica essa informação. Bom, galera, era isso. Acho que vou dar o tempo aqui para trocar para a próxima palestra também, senão a galera não chega. Obrigado, pessoal.